Você já se perguntou, será que buracos negros desaparecem? Está começando mais um vídeo da Astronomia em 321 e o assunto de hoje é o fim dos buracos negros. Para enriquecer o assunto de hoje, eu vou conversar com uma aluna aqui da universidade, Eliane, que vocês já conhecem, e eu vou entrevistar ela para que a gente possa chegar a uma certa conclusão sobre se é possível o buraco negro ter um fim e se isso for possível, como que esse fim ocorre. Vem comigo. Então, Eliane, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde. Como eu já disse na introdução, hoje nós vamos falar sobre o fim do buraco negro. Se é que ele existe, se ele existe, como que ele ocorre. Mas antes de falar do fim, é bom a gente falar do início. Até mesmo para a galera saber como que acontece, como que surge o buraco negro. Sim. Eu queria que você nos explicasse como que nascem os buracos negros ou como que se formam um buraco negro. Claro. Uma coisa importante falar é responder a pergunta que você até mesmo fez de se existem mesmo buracos negros ou não. Antes de explicar como eles se formam, eu vou falar que em 2019 a gente obteve a primeira imagem real de um buraco negro, que vai estar em algum canto aqui da tela. Então a gente tem confirmações reais e visíveis de que os buracos negros existem. Mas se eles existem, como eles se formam, né? Bom, os buracos negros eles vão se formar no final do processo de vida de estrelas. Então a gente tem uma estrela muito maçuda, com ali uma massa cerca de maior do que 25 vezes a massa do nosso Sol. Aproximadamente isso, na verdade, no mínimo isso para a formação de buraco negro. E aí essa estrela ela vai viver durante milhões, talvez trilhões de anos, transformando hidrogênio em hélio, principalmente. E quando esse hidrogênio, esse combustível no núcleo da estrela se cessar, essa estrela vai começar a colapsar em torno do seu próprio núcleo. Quando ela colapsa, ela vai dar processo a um evento extremamente energético, caótico, chamado supernova, que é como se fosse uma explosão dessa estrela. Essa estrela expandindo todas as suas camadas e liberando bastante energia, gás, poeira, formando ali uma nebulosa planetária, algo do tipo. Só que, depois dessa supernova, dessa nebulosa, desse processo caótico, essa explosão ela vai gerar um núcleo para a gente. Então a gente vai ter, de todo esse processo final da vida da estrela, um núcleo. Se esse núcleo tiver aproximadamente 3 vezes a massa do Sol, ele vai se tornar um buraco negro, então. O que é um buraco negro? O buraco negro ele é um conjunto tão denso de matéria e energia a ponto de deformar o espaço-tempo, essa nossa malha do universo. Aí a gente já tem conteúdo falando sobre isso, né, no nosso canal, sobre o espaço-tempo. Então, se você tiver alguma dúvida, é só ver. Mas o buraco negro é essa massa ali que restou da estrela, ela vai deformar o espaço-tempo de forma com que cria um potencial gravitacional tão grande, tão forte, que a velocidade de escape dele vai ser muito maior ou maior apenas que a velocidade da luz. Quando a gente fala de maior do que a velocidade da luz, já não interessa o quão maior essa velocidade vai ser, porque a velocidade da luz ela é a velocidade limite da natureza, ou seja, não existe nada mais rápido, mais veloz do que a luz no universo. Devido a isso, e como os físicos são muito criativos, a gente chama esse corpo de buraco negro, porque ele não emite nem mesmo luz. Muito legal, Eliane. Muito obrigado pela resposta. E você também falou no início que os buracos negros eles recebem esse nome porque ele não emite luz. Então como é que a gente consegue detectá-los, né? Porque em 2019, se não me engano, conseguiram detectar um buraco negro, né? Até então a gente sabia na teoria e através de formulações matemáticas que poderia existir. Mas em 2019 as pessoas conseguiram, os cientistas conseguiram avistar um. Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Você poderia nos explicar? Não só os cientistas, como toda a população, a gente consegue ter hoje uma visão do que é um buraco negro de verdade, né? Mas para falar sobre como a gente consegue detectar um buraco negro, a gente precisa falar sobre a estrutura dele. O buraco negro ele é formado por principalmente 3 partes: a singularidade, o horizonte de eventos e o disco de acreção. Vamos começar do início, né, da singularidade. A singularidade ela é o ponto mais denso do buraco negro que vai conter toda a massa da estrela que o formou e toda a massa que ele atraiu, que ele engoliu ao longo do tempo. Tudo isso vai estar ali na singularidade. Já o horizonte de eventos é como se fosse a superfície do buraco negro, mas não como a superfície do lago aqui que a gente vê, por exemplo.
A superfície no sentido de que é a parte do buraco negro que limita onde a luz ou qualquer matéria que está sendo atraída por ele vai conseguir escapar ou não. Do horizonte de eventos para fora, a gente tem o disco de acreção. O disco de acreção ele é uma mistura de gás, poeira, partículas que estão ali orbitando o buraco negro, porque a matéria que ele atrai não vai diretamente para o horizonte de eventos, se tornando a singularidade. Ela o orbita antes disso, gerando luz, emitindo luz e radiação, fazendo com que a gente possa ver o buraco negro. Então a gente consegue detectar o buraco negro através de sua interação com o meio e através do disco de acreção, que ele sim emite luz. Lembrando que o disco de acreção não é propriamente o buraco negro, é matéria, energia, gás que está circulando o buraco negro, orbitando o buraco negro, e por isso a gente consegue ver. Elian, antes da gente prosseguir, você falou algo que me chamou a atenção. Você disse que uma estrela, para se tornar um buraco negro, ela tem que ter pelo menos 25 vezes uma massa maior do que a massa do Sol. E se por um acaso a estrela tiver uma massa menor do que essa, o que acontece? Então, a gente falou sobre o processo de supernova que vai gerar o buraco negro, né? Só que, para a estrela gerar uma supernova, ela precisa ter, no mínimo, mais do que 10 vezes a massa solar. Se ela não tiver mais do que 10 vezes a massa do Sol, ou seja, se a massa dela for menor ou igual a 10 vezes a massa do Sol, ela não vai gerar uma supernova. Ela vai gerar uma nebulosa que deixará lá no seu núcleo uma anã branca. Uma anã branca é um corpo muito denso que vai estar ali após o ciclo de vida da estrela, né? Enfim, a estrela tem mais do que 10 vezes a massa do Sol, ela vai virar uma supernova. Ela gerou uma supernova, essa supernova vai gerar um núcleo que pode ter menos do que 3 vezes a massa do Sol ou mais do que 3 vezes a massa do Sol. Como eu disse, se esse núcleo ali tiver mais do que 3 vezes a massa do Sol, o que corresponde a estrelas que inicialmente tinham mais do que 25 vezes a massa do Sol, esse núcleo se tornará um buraco negro. Entretanto, se o núcleo não chegar a essa massa, ou seja, for menor do que 3 vezes a massa do Sol, ele vai virar uma estrela de nêutrons. Bom, já caminhando para o final, para o nosso último bloco, a gente vai terminar com a pergunta que iniciou o programa, que foi: será que buracos negros têm um fim? E eu gostaria de te fazer essa pergunta: buracos negros têm um fim? E caso tenha, como que se daria esse fim? O que é necessário acontecer para que um buraco negro deixe de existir? Excelente pergunta, é uma pergunta que vai abordar uma área da física que ainda é muito estudada atualmente, né? E para falar sobre isso, a gente precisa citar um dos físicos mais importantes para a física de buracos negros, que foi Stephen Hawking. Eu acho que boa parte de vocês que estão assistindo a gente deve pelo menos ter ouvido falar sobre Stephen Hawking. Tem um filme também muito bom, A Teoria de Tudo, que relata a vida dele. Então é um dos físicos modernos mais conhecidos aí. E Hawking ele teve uma importância muito grande na física de buracos negros, e para esse assunto que a gente está falando sobre fim de buracos negros, como eles podem evaporar, eu quero citar um artigo de Stephen Hawking que ele publicou em 1974, falando sobre uma possível emissão de radiação de buracos negros. Para a gente entender essa emissão de radiação, eu vou citar o princípio da incerteza de Heisenberg, que é um princípio visto na mecânica quântica. Não vou me aprofundar nele, porque não é o intuito desse vídeo, não é o intuito da nossa conversa, mas tudo isso para citar uma possibilidade que até então a gente tratava como uma possibilidade de ocorrer ali próximo do horizonte de eventos, que é a possibilidade de criação de uma dupla de partícula e antipartícula que se criava durante um instante com apenas o intuito de se anularem. O que são partículas e antipartículas, né? É importante falar sobre isso. A partícula, ela é a parte fundamental, né, do universo, das coisas que são formadas, dos corpos, etc. E ela vai ter determinadas características. Ela vai ter carga, ela vai ter spin, momento angular, ela vai ter uma série de características que vai defini-la como ela é. Já a antipartícula de uma partícula, ela vai ter exatamente as mesmas características da partícula,
somente com carga oposta. Então, por exemplo, considere um elétron lá com sua carga negativa e todas as características do elétron. A gente vai ter um antielétron que vai ter as mesmas características do elétron, só que com carga oposta do elétron, ou seja, carga positiva. Quando um elétron e um antielétron se encontram, eles se anulam, liberando a energia necessária para produzi-los, ou seja, quando você cria uma partícula, uma antipartícula, você precisa de uma quantidade de energia, e quando essas partículas se encontram e se anulam, elas liberam exatamente a mesma energia que era necessário para criar elas, mantendo a energia do universo em equilíbrio, estável. O que Hawking sugeriu é que essa formação de dupla partícula e antipartícula poderia ocorrer próximo ao horizonte de eventos em um instante de tempo muito curto, de forma que uma dessas partículas com carga negativa, a antipartícula, seria sugada pelo horizonte de eventos, liberando automaticamente a outra partícula. Quando essa partícula, essa antipartícula, ela é sugada pelo horizonte de eventos, como ela tem energia negativa, ela vai anular uma quantidade infinitesimal muito pequena de energia em forma de massa do buraco negro, e assim ao longo de trilhões de sei lá quanto tempo, mas muito tempo, o buraco negro ele perderia um pouco da sua massa até o ponto em que ele evaporaria, em que ele perderia toda a sua massa. A outra partícula que foi liberada, ela é então vista como a radiação Hawking, que leva esse nome por conta do trabalho de Stephen Hawking. Então, galera, foi isso. Elian, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que foi muito esclarecedora. Foi um vídeo bem legal falando sobre buracos negros, como surge, como terminam, se pode terminar, se não pode. O que são, onde vivem, o que comem. Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se você não gostou, dê o dislike, mas comente e compartilhe também. E fique conosco. Teremos muito mais conteúdos como esse. E mais um recadinho, Elian. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar atento também aos próximos vídeos, conteúdos nas nossas redes sociais. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!